Muito bem, queridos. Nós vamos dar sequência ao que nós temos estudado ou ouvido nas manhãs sobre os 10 mandamentos. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. E a mensagem é sobre o menor versículo da Bíblia. Alguns dizem que é disse Jó, mas o problema todo é que dentro das versões o disse Jó vira então respondeu Jó, então ele fica comprido demais. Não matarás, independente da tradução, da versão, vai estar não matarás. Então, esse é o menor versículo. Mas eu gostaria de ler com vocês não somente o verso 13, mas ler o verso 1 e 2 e também o verso de número 13. Êxodo, capítulo 20, versos 1 e 2, e depois o verso 13. Vamos ler juntos? Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 13, não matarás. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós concordamos com a oração que o teu servo fez, ó Deus, aqui, e pedimos mais uma vez, tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes negligenciamos este mandamento sem mesmo perceber. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas fraquezas, ensina-nos, ó Deus, a ter um coração limpo diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, quando a gente ouve esse mandamento, nós temos uma tendência a pensar como os fariseus pensaram, como está registrado lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 21. Ainda que a gente saiba que é muito mais do que pegar uma arma e atirar em alguém, ou uma faca e esfaquear alguém, a gente ainda tem aquela ideia de que nós estamos isentos de, vamos dizer assim, descumprir este mandamento, mas nós não estamos. E muitas perguntas vêm aos nossos ouvidos, de vez em quando a gente ainda lecionava com os adolescentes mesmo, isso aconteceu, a gente trabalhou os 10 mandamentos, quando a gente trabalhou o catecismo com eles, e quando chegou nessa parte do mandamento, eu lembro que algumas perguntas surgiram, e não só de adolescentes, mas certamente de alguns adultos você já deve ter ouvido, né? Como assim? E numa guerra? Um soldado crente pode matar? Ou, se alguém invadir a minha casa para defender a minha vida, minha integridade física ou a da minha família, eu estou autorizado a matar? São perguntas que geralmente nós ouvimos, e outras mais. Aqui é só para dar um exemplo. E eu quero fazer uma pergunta para você. Não precisa responder nem levantar a mão, tá? Você já matou alguém? Bom, vamos ver isso então. O que significa não matarás? Eu quero trabalhar com vocês sobre o seguinte tema: honrando o Senhor da vida. Honrando o Senhor da vida. Não matarás começa uma ordem aqui específica para, logo depois que a gente estudou semana passada sobre o honra teu pai e tua mãe, segunda tábua começa, honra teu pai e tua mãe, um mandamento de transição ali, observando, passando ali as coisas que relacionavam à adoração ao Senhor, a honra ao Senhor, diretamente falando ao Senhor, e agora, honra teu pai e tua mãe, passando agora a autoridade daqueles que são representantes de Deus para nós, governos, os pais, as autoridades eclesiásticas. E agora, especificamente, individualmente, nós precisamos meditar nisso. E este é o primeiro mandamento específico, direto, em relação uns aos outros, no que diz respeito ao âmbito social. Não voltado para Deus especificamente, claro que a Deus também, nós honramos ao Senhor, amando uns aos outros, mas agora
na mesma, aqui no olho a olho. E agora, queridos, esse verbo, ele é um verbo diferente. Por quê? Porque quando a gente vai para a língua hebraica, nós temos 3 verbos que significa matar. Nós temos o harag. O verbo harag, ele é um verbo que significa assim, quando um acidente ou uma situação de guerra, até mesmo da questão da guerra, quando se mata ou executa alguém numa guerra, então eu usava esse verbo, harag. Também o verbo mut. Esse verbo mut, ele é um verbo que significa a execução por autoridades, ou seja, quando alguém era executado por conta da pena capital num determinado país, como ainda existe hoje. Era usado esse verbo, mut. E o verbo que existe aqui neste texto que nós acabamos de ler, que é o verbo hatsa. Aqui, o versículo no hebraico é lo tiretsa. Lo tiretsa, que significa não assassinarás, não mate com dolo, não mate intencionalmente. Essa é o que nós olhamos aqui. Não mate premeditadamente ou por negligência. Por quê? Porque dentro da lei israelita, aquele que assim fizesse era condenado à pena capital. Era uma vida por outra vida. Olha o verso 12 do capítulo 21. Diz assim: quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Vou ler de novo. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Ou seja, uma vida por outra vida. Se você matou, você também vai morrer. Talvez você não tenha pensado nisso. Por que será que tanto Acã quanto a sua família foram executados lá em Josué? Eles roubaram uns artefatos, né? Uma barra de ouro, uma capa e tudo mais. Só que aquele pecado deles fez com que pessoas que foram lutar contra Ai foram mortas. E eles eram os culpados. O sangue daquelas pessoas que foram derrotadas e mortas em Ai estava sobre a cabeça de Acã. E aqueles que acobertaram o crime de Acã. Então, uma vida por outra vida. Então, queridos, as leis eram bem específicas, mas havia aquela questão: e se alguém está lá cortando lenha, o machado saiu e acabou atingindo o outro e matou o outro? Não, ali foi acidental. E se caso houvesse a questão da defesa mesmo, pessoal, no sentido de alguém invadir a casa, como eu falei aqui numa das perguntas, não, se há risco, então, para que você defenda a sua integridade física ou da sua família, também não era contado como pena capital, não era risco de morte para aquele que cometeu o ato de matar. Entretanto, o que é proibido neste mandamento é o homicídio doloso, é o aborto intencional, é o suicídio, a eutanásia. Essas coisas são proibidas nesse texto. Hoje está em alta a discussão sobre a questão da eutanásia. Há países que já têm leis que permitem isso em determinados tipos de casos. Não sei, não li nada sobre isso, mas creio que a situação do Bruce Willis é quase uma situação dessa, o ator Bruce Willis. Existem, queridos, agora leis tramitando em vários países, e alguns já decretaram a questão do aborto. Sabemos que aqui no Brasil, vira e mexe, surge alguma coisa nesse sentido. E nós precisamos entender que isso é assassinato. Nós precisamos entender que o Senhor é contra essas coisas. E se o Senhor é contra essas coisas, nós também somos. Porque isso está em desacordo com o mandamento do Senhor: não matarás.
Além disso, além dessas coisas que talvez não sejam tão chocantes para mim e para você, no que diz respeito, claro, eu não concordo realmente com o homicídio, eu não concordo, claro, com o aborto, não concordo com a eutanásia ou com o suicídio, claro que eu não concordo com essas coisas. Tudo bem, mas não só fica aí. Esse mandamento também é contra o ódio mortal, que mesmo que não leve você a pegar uma arma e matar alguém, você já o matou no seu coração. Você é indiferente à vida do outro. Ou você o odeia tanto alguém, que se ele morresse, era até um favor que fazia para você. E isso está nas Escrituras, queridos. Mateus capítulo 15, verso 19. Mateus 15, 19, vai nos dizer justamente sobre a questão de onde surgem os assassinatos. Diz assim a palavra do Senhor: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Essas coisas não nascem simplesmente da boca para fora ou acontecem simplesmente. Antes disso acontecer, já aconteceu no coração. Já está com o coração cheio dessas coisas, sobretudo, ou no meio dessas coisas, os homicídios. Também, lá em João, 1 João, capítulo 3, verso 15, o Senhor fala, através de João, que aquele que odeia seu irmão é assassino. Mas eu não matei. Eu não dei uma pedrada na cabeça dele. Eu não acertei ele com uma barra de ferro. Eu não atirei nele. Mas se você o odeia, a palavra do Senhor diz, você é um assassino. E ele continua, olha lá o verso. Pois vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna. Como é grave, queridos, este mandamento. R.C. Sproul, ele diz assim, o fundamento do sexto mandamento é Gênesis 9:6. Gênesis 9:6 é quando Noé sai da arca e o Senhor dá novas ordens ali para ele, e dentro dessas ordens está que aquele que tirar a vida de alguém, o sangue também será cobrado dessa pessoa, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, R.C. Sproul, ele continua dizendo aqui, porque assassinato é tão grave. Por que assassinato é tão grave? Porque é um ataque à imagem de Deus. É teocídio indireto. Agora, quantas vezes nós matamos alguém em nosso coração? Quantas vezes nós sentimos um ódio tão grande a ponto de querer aquela pessoa morta? Quantas vezes você já agiu com ira, com rancor, e deixou essas coisas tomar conta do seu coração, querendo a destruição da outra vida? Talvez você não tenha destruído com uma arma, mas você destruiu talvez com as suas palavras. Provérbios 18, 21 vai falar que a morte e a vida está no poder da língua. Quando você difama alguém a ponto de acabar com a reputação daquela pessoa, difamando-a, você está matando-a. Quando você age com ira dentro do seu casamento, você esposo para com a sua esposa, você esposa para com o seu esposo, você está acabando, você está assassinando o seu relacionamento conjugal. Porque você está agindo com ira, com ódio, com rancor, deixando a amargura tomar conta. Aí eu te pergunto mais uma vez, você já matou alguém? Mas e quanto à pena de morte? Isso não entra na questão do não matarás? Não. Pelo contrário, se você for lá no Novo Testamento, no capítulo 13 de Romanos, Paulo vai dizer que você precisa, se você não quiser ser executado, então ande na linha, faça de acordo com as autoridades estão mandando. É isso que se diz lá.
Pedro, depois, na sua carta, vai falar para poder honrar o rei. Ou seja, ande de acordo com o que os governantes estão promovendo em prol da vida. E se não andar, será executado. Você pode discutir várias outras coisas. Ah, mas aqui no Brasil, se for colocado um negócio desse, vai morrer um monte de inocente. É verdade. Como também deve morrer em vários outros países que têm essa questão da pena capital. Porque a nossa justiça não é tão justa quanto a de Deus. Pelo contrário, é totalmente injusta. Tendo uma comparação com a justiça de Deus, que é perfeita. Mas a Bíblia não diz que é pecado fazer isso, se as autoridades constituídas por Deus assim fazem. Você pode ser contra, mas não significa dizer que a Bíblia é contra. Ah, mas e se a questão da defesa da minha casa? Às vezes, queridos, o ódio toma conta, a raiva toma conta de maneira tão grande que talvez nós não sejamos tão justos assim. A grande questão é que às vezes tem pessoas que não precisam nem estar com a sua vida em risco para poder já atirar. O cara está pulando o muro, você tem tempo ainda de dar uma ligada para a polícia e tudo mais, mas você já quer atirar porque eu estou defendendo a minha casa. Aí não, aí é assassinato. E nós somos contra. Entretanto, se há alguma coisa que realmente defenda a sua vida, as Escrituras não é contra isso. Obviamente, você vai responder isso dentro da justiça humana. Mas as Escrituras não colocam essa questão da defesa da vida, da sua própria vida ou da sua família, como incluído neste mandamento, não matarás. Entretanto, observe que o que eu quero, que fui confrontado e quero aqui falar para vocês, é das vezes, e das não poucas vezes, em que nós matamos pessoas com a nossa língua, matamos pessoas com a nossa postura de indiferença, matamos pessoas com o nosso ódio. E isso está incluído no não matarás. Segunda coisa que eu gostaria de observar é qual o aspecto positivo do mandamento. Se o aspecto negativo, ou o que significa, é não assassinarás, mas o que tem então de positivo neste mandamento? O que tem de positivo neste mandamento é que Deus é o autor da vida. E, portanto, só Ele pode tirar o que Ele mesmo deu. Sendo assim, o que este mandamento exige é que preservemos a vida. É que nós preservemos a vida. No Catecismo Maior, respondendo à pergunta relacionada a este mandamento, diz que os deveres exigidos são todos os esforços cuidadosos para preservar a vida de nós mesmos e de outros. É isso que nós precisamos fazer. Este é o aspecto positivo deste mandamento, a preservação da vida. Porque o Senhor é o Deus da vida. E se nós queremos honrar o Senhor, nós devemos honrar ao Senhor da vida. Ele nos deu vida. Ele tem nos dado vida. E nós precisamos cuidar dessa vida. E como podemos fazer isso? Talvez a gente pense simplesmente no sentido de, tá bom, então não vou odiar ninguém, e também com isso não vou matar ninguém, vou cuidar da minha língua, né, para não ferir ninguém. Mas é muito mais do que isso, queridos. João Calvino, falando sobre esse mandamento, ele diz: se Deus proíbe que sejamos violentos, Ele ordena que ajudemos a vida do próximo, tanto quanto pudermos. Não basta abster-se do mal, é preciso fazer o bem. Então, nesse aspecto, o lado positivo do não matarás é preserve a vida. E como nós podemos preservar a vida? Socorrendo os necessitados. Como é que nós podemos preservar a vida? Pacificando onde há contendas. Muitas vezes nós ainda jogamos gasolina no fogo, mas não é assim. Nós precisamos ser pacificadores. Inclusive, esse sem ser o de hoje à noite, é a próxima bem-aventurança.
Nós precisamos nos opor a leis que são contra o aborto, contra a eutanásia. Nós precisamos fazer isso. Às vezes nós não somos contra, mas também não nos colocamos como testemunhas de que somos contra, assim, de maneira aberta, como agora vai para o YouTube, né? Eu sou contra, mas também isso não tem nada a ver comigo. Eu não pretendo fazer aborto lá em casa, não pretendo também praticar eutanásia, então está tudo bem, deixa cada um fazer. Nós precisamos, queridos, preservar a vida. Nós precisamos ser pró-vida, porque é o Senhor quem nos dá a vida, e só Ele pode tirar. Ainda que Ele possa usar, não no nosso país, mas em alguns países, o próprio governo para isso, para executar. Entretanto, é o Senhor quem controla todas as coisas. Mas, além do socorro aos necessitados, além de proclamarmos a favor da vida e contra o aborto, o assassinato, a eutanásia, nós precisamos também, queridos, perdoar. Ô palavrinha difícil essa. Ô atitude complicada para nós fazermos, para nós praticarmos. Mas ela é muito necessária para que possamos cumprir com o mandamento: não matarás. Porque se nós não perdoarmos, o que nós vamos encher o nosso coração é de ira, é de ódio, é de rancor, é de amargura, é de indiferença. E essas coisas são sentimentos assassinos. E é por isso que é necessário, contra a morte, sermos a favor da vida, perdoando aqueles que nos ofendem. Nós estamos dispostos, queridos, a fazer isso? Nós estamos dispostos a cumprir este mandamento de maneira que não venhamos a ferir um ao outro, mas que venhamos a socorrer, a ajudar e a perdoar uns aos outros? Talvez você esteja no seu coração: sim, eu estou disposto. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você não conseguimos fazer isso sem a ajuda do Senhor. Porque a tendência do nosso coração pecaminoso, por causa da nossa natureza pecaminosa, a tendência é justamente irmos contra isso. É pensarmos como Lameque, lá ainda no início de Gênesis. Alguém pisou no meu pé, eu quero pisar no pé dele também. Alguém me feriu, eu vou matá-lo. Esse é o pensamento. E quando eu estou falando aqui, queridos, sobre odiar alguém, talvez você esteja pensando em pessoas próximas. Mas isso vai muito além de pessoas próximas. Talvez sejam pessoas da mídia, talvez seja um governante, talvez sejam pessoas aí que pronunciou alguma coisa que você não gostou e aquilo trouxe ódio ao seu coração ao ponto de falar assim: se morrer, melhor para o mundo. A gente nunca pensa assim: puxa vida, será que alguém não poderia chegar lá, eu não tenho acesso, mas alguém chegar e pregar o evangelho para essa pessoa, quem sabe ela se converta? A gente nunca pensa dessa maneira. A gente pensa assim: tomara que morra. Porque o nosso coração é difícil para perdoar. E é por isso que somente com a graça do Senhor Jesus no nosso coração nós podemos assim praticar. E aqui vamos para o nosso terceiro ponto, queridos. O primeiro, o que significa não matar. Creio eu que os irmãos entenderam. O segundo, o aspecto positivo, ou seja, preserve a vida. O terceiro, como a graça de Cristo nos ajuda neste mandamento. E eu retorno mais uma vez à pergunta que eu fiz lá na introdução e repeti agora há pouco. Você já matou alguém? Talvez, enquanto eu falava aqui, você refletia aí. E tem pessoas que você trata com indiferença e acha que isso, simplesmente você trata com indiferença porque você não gosta daquela pessoa, tem ódio daquela pessoa, ou simplesmente, para mim, tanto faz quanto tanto fez. Se está vivo ou está morto, não tem nada a ver com isso.
Essa pessoa está morta para você. Você já matou ela no seu coração. E como isso é ruim, queridos, quando nós estamos no meio do corpo de Cristo e nós não nos importamos com as pessoas ao nosso redor. Estamos aqui reunidos num lugar. Daqui a pouco vamos participar da ceia. E às vezes a gente tem aquele pensamento romântico. Ah, que bom que voltou aquele negócio de todo mundo tomar o cálice junto, comer o pão junto. E onde está? Se você olhar ao seu redor, quantas pessoas você tem se aproximado, tem buscado conviver com essa pessoa? Porque a comunhão não é só com o Senhor, não, é com o corpo. Você faz parte do mesmo corpo que todos os outros que estão aqui presentes, ou quase todos eles. E talvez você olhe e fale assim, não, aquela pessoa ali não faz diferença para mim, não. Já é o primeiro passo. Já é o primeiro passo para que, se acontecer alguma coisa, você já colocar ódio no seu coração e não o amor que deveria estar ali. Se até o ódio e a ira são colocados como assassinato, queridos, quem está livre do julgamento deste mandamento? Todos nós somos assassinos diante do Senhor. Todos nós somos. E é por isso, queridos, que nós não podemos confiar em nós mesmos. É por isso, queridos, que nós não podemos confiar nos nossos méritos. A gente tem uma visão muito equivocada de nós mesmos, achando que nós somos muito bons. Somos muito bons para aquelas pessoas que nos fazem bem. Mas somos, no mínimo, assassinos em potencial para aquelas pessoas que nos fazem mal. E o que nós precisamos fazer, queridos, é nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos acessos de ira. Nós precisamos confiar na graça do Senhor Jesus. Ele guardou perfeitamente esse mandamento. Ele foi condenado no meio de assassinos, para que nós pudéssemos ser salvos da condenação do nosso ódio. É por isso que nós precisamos e carecemos da graça do Senhor Jesus. E essa graça envolvendo o nosso coração, e nós enchendo-nos do Santo Espírito do Senhor, deixamos todos aqueles sentimentos assassinos para nos encher do amor, do perdão, da compreensão, do respeito à vida, honrando o Senhor da vida. Se o sangue de Abel clamou por vingança quando foi assassinado por seu irmão, o sangue de Cristo clama por perdão. Você está disposto a perdoar? Você está disposto a perdoar alguém agora nessa manhã que talvez te ofendeu? Talvez você esteja guardando um rancor, uma amargura há muito tempo. Já são anos de amargura no seu coração. Já são anos tratando outra pessoa com indiferença, ou outras pessoas com indiferença. Você está disposto a colocar o seu coração, derramar o seu coração diante do Senhor nessa manhã, pedindo perdão do Senhor sobre a sua vida e pedindo ao Senhor que você libere esse perdão a outra pessoa que te ofendeu? Nós precisamos ter essa disposição, mas só conseguimos fazer isso debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós não fomos alcançados e santificados em Cristo para vivermos armados de ira. Nós fomos transformados e, por isso, não podemos andar como antes. Ira, rancor, amargura, indiferença, ódio, não são coisas que nós devemos preservar, porque essas coisas nos levam a cometer assassinato. E isso não condiz com um coração perdoador, um coração pacificador, um coração limpo diante do Senhor que nos salvou. E eu quero compartilhar com vocês algumas aplicações para a nossa vida. E a primeira delas é: examine o seu coração e confesse o seu pecado. Examine agora o seu coração. Veja onde está alojada essa ira, esse ódio, esse rancor. E peça o perdão do Senhor. Se arrependa, confesse-o diante do Senhor.
Use a sua língua para abençoar. Queridos, não dê ouvidos. A gente acha que fofoca é só aquele que conta. Talvez chegue alguém para você e eu fiquei sabendo e tal, mas fofoqueiro também é aquele que ouve. E se você espalhar, pior ainda, e você está matando alguém, a reputação de alguém. Então cuide da sua língua, porque vida e morte estão no poder da língua, como diz Provérbios 18, 21. Defenda a vida, não simplesmente tenha a sua opinião, mas exponha ela. Não estou dizendo para você ir para a mídia, para as redes sociais, que às vezes dá mais discussão e não muda nada, mas também se posicione. Se alguém perguntar, não fique com medo de dizer o que você pensa, porque você serve ao Senhor da vida. Então defenda a vida. Reconcilia-te com seu irmão. Mateus capítulo 5, verso 21 a 24, eu gostaria de ler esse texto com vocês. Mateus 5, 21 a 24. Leia comigo, por favor, esse texto. Vamos lá? Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. É isso que nós precisamos fazer, queridos. As ordens estão aqui. Toda diretriz para evitarmos o assassinato no nosso coração está aqui. E a palavra aqui chave é reconciliação. Você está disposto a reconciliar com seu irmão? Você está disposto a deixar o seu orgulho de lado e procurar aquele que te ofendeu, ou aquele que sabe que tem alguma coisa contra você, para reconciliar-se com seu irmão? E por fim, descanse na justiça de Deus. O autor aos Hebreus, ele relembra uma coisa muito importante quando ele fala que o Senhor diz: a mim pertence a vingança e eu a retribuirei. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A minha justiça e a sua justiça é falha. O meu coração é propenso ao mal, por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor enche o nosso coração do perdão, do amor, do respeito à vida. E nós o honramos e deixamos que Ele cuide das coisas, porque a justiça dele é perfeita, porque a justiça dele não falha. Você crê nisso? Que nós possamos, queridos, em nome do Senhor Jesus, termos um coração limpo diante do Senhor. Essa é a bem-aventurança de hoje à noite. Mas só teremos esse coração limpo quando recebermos o perdão de Deus e perdoarmos aquele que tem nos ofendido, não trazendo ódio, mas trazendo o amor que excede todo entendimento. Que estejamos dispostos a fazer isso para a glória do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, o teu povo se coloca aqui diante do Senhor. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, sabe, ó Deus, dos nossos rancores, das nossas amarguras. Sabe, ó Deus, quantas vezes nós odiamos alguém, alguma pessoa, e queremos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus pedir, tira tudo isso do nosso coração.
Não permita, ó Pai, que esses sentimentos assassinos continuem, ó Deus, no nosso coração. Não permita, Deus, que continuemos, ó Deus, tratando os nossos irmãos com indiferença. Não permita, ó Deus, que venhamos, ó Deus, até mesmo a desejar a morte de alguém. Mas que o Senhor coloque no nosso coração o perdão. Encha o nosso coração com a Tua graça. Molde o nosso coração conforme o coração do Senhor Jesus. Aquele que, mesmo diante de Pilatos, quando ele disse, você não sabe que eu tenho o poder de te livrar disso? E ele fala, você não teria esse poder se do alto não fosse te dado. Ah, Deus bendito. Que nós possamos, ó Deus, ter um coração moldado por este mesmo amor que o Senhor Jesus tem por nós. E ainda tem. E que o Senhor nos ajude a perdoar, a nos reconciliar com os nossos irmãos, a viver uma vida de fato, Deus, conforme o Senhor quer, para a glória do Senhor. É a oração que assim fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.